embora esta seja uma segunda-feira que teste o nosso otimismo, a nossa capacidade de não perder a esperança. Extremismo não é brincadeira. Intolerância não é coisa banal. Na edição de hoje, a gente vê que o surto coletivo que uma parcela dos brasileiros está vivendo provoca tragédias inacreditáveis. O vídeo mostra o momento que o agente penitenciário federal Jorge Rocha Guarano chega na festa armado. Uma mulher, possivelmente a esposa do guarda municipal, empurra o atirador. Marcelo Arruda, já ferido em uma das pernas, se protege embaixo de uma mesa e dispara contra Jorge, que cai perto de uma porta. O pai de família que foi atacado e morto por um desconhecido deixa a esposa viúva e filhos órfãos. Fica a pergunta, será que a gente pode agora entender a que ponto chegou o descontrole emocional de certos brasileiros? Será que dá para agora a gente ousar conviver em paz com quem pensa diferente? E mais, policial militar é alvo de ataque racista por homens suspeitos de furto. Maicon Leão. Exatamente, Malta. Esse homem estava sendo praticamente linchado. Os policiais chegaram, digamos assim, para salvar esse homem das mãos dos populares que estavam revoltados por ele ter sido apontado como autor de furtos, atos libidinosos, estava usando droga em um bar às margens do lago. E aí, quando os policiais foram fazer a abordagem, ele começou a dizer que não era negro, não era preto para ser abordado, principalmente por um policial negro. A gente vai falar sobre esse caso, já te adianto, ele está preso. Polícia investiga estupro na Universidade de Brasília. No fim de semana, um homem procurou a universidade e se apresentou como acusado pelo estupro. Ele negou o crime e deu uma versão diferente da estudante. Em seguida, foi até a delegacia para prestar depoimento. Ladrão de carro morre em acidente logo após o crime. Kátia Gomes. Exatamente, Malta. Esse criminoso, ele roubou um carro em Samambaia, bateu contra uma carreta, depois roubou outro veículo e colidiu com uma segunda carreta. Mas desta vez ele não teve sorte e acabou morrendo. Atleta fica ferido em queda de paramotor perto do Catetinho. Informações com Vitória Mello. Ele treinou durante 2 meses para fazer o primeiro voo. De acordo com o instrutor, o atleta decolou bem, mas ficou ansioso, o que acabou desestabilizando o motor. Esse homem teve de fazer um pouso forçado ali na região do Catetinho. Imagina só o susto. Já já a gente conta todos os detalhes, Felipe. Obrigado, Vicky. Até já. Seja muito bem-vindo. Agora 11 horas e 42 minutos. Nós estamos ao vivo. Vamos começar a semana juntos. Obrigado pela sua companhia. O nosso jornal já começou. Fuga ensandecida. Um homem morreu em um acidente entre um carro e uma carreta na DF-180. E a história desse acidente parece uma coisa de filme, que é inacreditável. A Kátia Gomes já está com a gente ao vivo, ela acompanhou esse caso e fala conosco do local do acidente. Kátia, boa tarde. O que exatamente aconteceu? Como que terminou na morte desse homem? Oi, Malta. Olha, esse criminoso, ele abordou uma mulher que estava saindo para trabalhar em Samambaia Norte. Ela é moradora lá da cidade. Na hora que ela estava saindo de carro para trabalhar, ele abriu a porta do veículo e roubou esse carro. E aí ele fugiu, Malta. Ele fugiu, ele veio por essa pista aqui onde nós estamos, né, a DF-180. E durante essa fuga, ele acabou colidindo contra uma carreta. O carro acabou tendo ali perda total e esse homem acabou abandonando o veículo, já que ele não conseguia mais fugir. Ele saiu, Malta, andando pelo meio da pista e os carros que estavam passando começaram a desviar para não atropelar esse criminoso. Uma mulher viu esse homem andando no meio da pista e diminuiu a velocidade. Foi neste momento que esse criminoso abordou a motorista, jogou ela para fora do carro e roubou o veículo. Ele veio andando por essa pista aqui onde nós estamos e acabou colidindo contra esta carreta. Olha, o veículo que sofreu o acidente foi exatamente esse aqui que está passando por aqui agora. Ele está sendo retirado, né? A gente percebe que o veículo também teve perda total e o ladrão acabou morrendo na hora, Malta. Foi exatamente aqui que o veículo acabou parando. A gente está vendo ainda tem restos, né, do automóvel aqui. Os bombeiros tiveram muito trabalho para retirar o corpo
do ladrão que estava preso nas ferragens, né? A gente percebe a grande quantidade de óleo aqui na pista provocada por esta batida, né? Então, este homem, ele na verdade, Malta, ele acabou causando 3 acidentes, né? Primeiro, ele colidiu contra uma carreta e na hora que ele colidiu contra essa carreta, né? Ali no momento do acidente, 2 motociclistas que estavam passando e olhando, né, o que tinha acontecido acabaram caindo e precisaram ser socorridos pelo Corpo de Bombeiros. E aí, esse acidente, nesse primeiro acidente, foi mais ou menos uns 10, 12 quilômetros do ponto onde nós estamos. E aí ele veio de lá, né, do primeiro acidente, com esse outro veículo que acabou de passar, que é o Fiesta. Ele veio em alta velocidade, segundo o próprio motorista aqui do caminhão. O que ele relatou para a gente? Ele disse que o motorista estava vindo, né, sentido Gama, e ali tem um quebra-mola, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas ali tem um quebra-mola. Ele vinha em alta velocidade, a mais ou menos 120 km por hora. Ele acabou voando pelo quebra-mola, perdeu o controle e atingiu a carreta. O motorista da carreta disse que ainda tentou desviar, né, tentou evitar o acidente, mas ele estava muito rápido e não conseguiu. Mais cedo estavam aqui as proprietárias, tanto do HB20, que foi roubado em Samambaia, né, a primeira vítima, quanto a do Ford Fiesta. A do HB20 disse que tem seguro, né, o carro também deu perda total. A do Fiesta, infelizmente, não tinha seguro, né, então, ou seja, ela acabou ficando com esse prejuízo. Nós conversamos também com a Polícia Militar, que esteve aqui no local mais cedo, né, fazendo a preservação do local. Vamos ouvir o que ele falou sobre esse acidente. O veículo HB20 branco foi roubado na Samambaia. Quando ele chegou na DF-180, ele colidiu com uma carreta. Dessa carreta, nesse momento, ele abandonou o veículo, viu o popular passando pela rua em outro veículo, abordou esse popular, abriu a porta, jogou o popular para fora do veículo e subtraiu esse outro veículo. Depois disso, ele empreendeu fuga, aqui pela DF-180 mesmo, quando passou por um quebra-mola em alta velocidade, perdeu o controle do seu veículo e veio colidir de frente com outra carreta, vindo mesmo a óbito. E desse outro acidente também, do primeiro acidente, curiosos estavam passando pelo local e terminaram colidindo de moto, levando a provocar um terceiro acidente. Então, desse roubo aconteceram 3 acidentes. História mesmo impressionante, porque como a Kátia acabou de explicar, antes de morrer batendo o Fiesta vermelho numa carreta na DF-180, antes disso, o criminoso já tinha se envolvido num outro acidente na mesma rodovia. Pouco antes, ele roubou um outro carro em Samambaia por volta das 6h50 da manhã de hoje, 10 para 7 da manhã. Os proprietários desse primeiro carro roubado enviaram para a nossa produção o circuito, veja só, que mostra o exato momento em que a vítima estava saindo para trabalhar e teve o veículo levado pelo bandido. Em posse desse HB20 que você vê na tela, o homem fugiu pela DF-180 e acabou... Olha lá, a mulher, coitada, tinha acabado de ter o carro levado, já ficou desesperada, né? Ele chegou, abordou essa moça na saída da garagem, abriu o carro com toda a força. Olha só, repare, ela tenta dar ré, mas ele arranca a motorista de dentro do carro, toma posse do carro e sai em disparada. Ele fugiu pela DF-180 e ainda aí no começo da manhã bateu numa carreta. Nisso, 2 motociclistas foram ver o acidente e acabaram também caindo na via. Ficou uma confusão. O que aconteceu? O ladrão abandonou o carro e saiu correndo pela rodovia. E quando o Fiesta vermelho parou para não atropelar o criminoso, o homem aproveitou que o carro parou, roubou esse carro, né? Roubou o carro da vítima e saiu em disparada. Momentos depois, ele bateu na outra carreta e aí morreu, deixando o Fiesta vermelho completamente destruído. Eu queria só reforçar com a Kátia, ela disse que a proprietária do HB20 branco tinha seguro. Kátia, não entendi se a proprietária do Fiesta tinha o carro assegurado ou se, coitada, também vai ficar no prejuízo.
Não, a do Fiesta não tinha seguro, apenas a do HB20. Deixa eu mostrar aqui, Malta, para vocês como é que ficou o estado do caminhão, né? Ele acabou perdendo muito óleo, né? Também teve um grande prejuízo. Inclusive o motorista do caminhão está aqui, ele disse que não quer aparecer, mas ele topou falar com a gente aqui para dar detalhes do que aconteceu, né? Você tinha me contado antes que ele vinha em alta velocidade, ele ali até voou um quebra-molas, e você tentou desviar, mas infelizmente não conseguiu. Isso, foi bem isso que aconteceu. Ele vinha de Ceilândia, né, em direção a 158, se não me engano. E aí ele pulou aquele quebra-mola ali, né, e pegou, acho que um pouco dessa acostamento que é areia, ameaçou rodar e veio de frente pro caminhão. Eu tirei o que deu e infelizmente veio a óbito. E na hora você se assustou? Como é que foi? Imagino que seja, né, um susto muito grande. Foi tudo muito rápido mesmo. Pra mim foi um susto, né? A gente não, por mais que estamos na estrada o dia inteiro, a noite inteira às vezes, é um baque. Não, a gente nunca espera que vai acontecer com a gente, né? São 26 anos de estrada, é o primeiro acidente nesse tipo que eu tive, né? Você está vindo de onde? Eu estou vindo de Brusque. Carreguei o caminhão em Brusque, né? Estava dormindo aqui no posto Getúlio Vargas, saí por volta de 5h30 da manhã de lá para fazer a entrega aqui em Ceilândia. Ia fazer a entrega, você está carregando o quê? Eu estou carregando óleo para mercado, distribuição. Nossa, e poderia ter sido grave até, né? Carregando óleo? Sim, se ele bate do outro lado, o caminhão teria pendido para o lado contrário e eu provavelmente teria tombado o caminhão por causa do rebaixamento da pista, né? Ele bateu do lado do motorista, forçando eu a trocar de pista, né? Vinha um carro também logo atrás dele e para desviar do outro carro eu terminei de jogar de vez daí pro lado contrário. Nossa, que sorte, hein? Sua habilidade fez toda a diferença, porque ele estava em alta velocidade. Ele devia estar uns 120 para mais, viu? Porque pela altura que ele pulou ali no coisa ali, eu tirei o que deu para tirar e esperei o baque. Foi muito rápido. Não tinha o que fazer. Eu acredito que não. Na hora você chegou a perceber que ele já tinha morrido? Sim. Quando eu vi ele vindo de frente, eu fechei o olho, porque eu esperei que estourasse o para-brisa, que de repente eu fosse ficar preso até nas ferragens. Porque a velocidade que ele estava, eu vi que não tinha como sobreviver ali. Na hora que eu desci do caminhão, rezei para não ter ninguém dentro do carro. Assim, criança ou pessoas acompanhando o motorista, né? Que fosse prejuízo menor, né? Porque eu sabia que ali a sobrevivência era mínima. Agora um criminoso que causou prejuízo aí, né, para a dona do HB20, para a dona do Fiesta, você também acabou ficando no prejuízo. Aqui vai ter que, né, consertar. Aconteceu o que ali? Furou o depósito de óleo? Ali foi radiador, para-choque, farol provavelmente peças do motor também, que ali vazou bastante óleo, né? Então deve ter acertado os óleos. E aqui agora você vai esperar, então? Vai ter que esperar te buscarem? Sim. Agora vamos esperar alguém chegar aqui, né? Vai me levar para um posto, eu vou desengatar o veículo, né? E a carga vai seguir viagem, né? Falta 20 km para chegar no destino, né? Então outro caminhão vai entregar essa carga e eu vou para a delegacia agora, fazer os procedimentos, tudo, né? Que tem que fazer para poder tirar o veículo daqui, levar para uma oficina, né, e seguir viagem. Né? O Brasil não pode parar, né? O caminhão é seu ou alugado? É da empresa transportadora. Da empresa, né? Olha que prejuízo. Pois é, Malta, muito complicado, né? Para você ver, um crime, um bandido, um criminoso, foi roubar um carro de manhã e acabou causando toda essa tragédia, né? 2 veículos que tiveram aí perda total, mais este caminhão também que vai ter que ser consertado, né? Ficou no prejuízo e ainda, né, o motorista agora está tendo que esperar outro caminhão para terminar de fazer a entrega de óleo, como ele disse, né? Ô, Kátia, você tem informação se este ladrão estava armado na abordagem das vítimas ou a gente ainda não sabe? Malta, segundo as vítimas, ele não estava armado. As 2 vítimas relataram que ele abriu a porta do carro, ele agiu da mesma forma com as 2. Ele abriu a porta, puxou as 2 mulheres pelo braço, pediu que elas saíssem, mas em momento algum
ele apontou uma arma. Inclusive, a primeira, né, a dona ali do HB20, na imagem dá para ver que ela ainda tenta fugir, ela dá uma ré, tenta acelerar, mas infelizmente o rapaz, né, o criminoso foi mais forte e conseguiu jogar ela para fora do carro. A segunda motorista, ela relatou a mesma coisa. Ela disse que ele puxou ela para fora do carro, não estava armado, mas ele conseguiu jogá-la para fora do carro e acabou fugindo com o veículo. Aqui a gente vê que esse homem estava disposto a tudo. Só pela imagem que está na tela e pela agressividade com que ele aborda essa moradora ali para poder arrancar o carro das mãos dela e depois sai em disparada, pratica o primeiro acidente e depois sai correndo, um carro para que ele não morresse. Ele covardemente não entende que a pessoa está ali protegendo a vida dele, né? Porque poderia ter passado por cima. Se não tivesse tido habilidade para poder passar, para poder parar o carro, porque você está numa rodovia, você está andando rápido, é muito complicado. A pessoa para, faz o esforço que pode, mas não. Aí parou para não atropelar o ladrão que vai roubar o seu próprio carro, provocar um outro acidente em seguida, deixar um rastro de trauma e prejuízo. Esse homem acabou morrendo. Nenhuma morte deve ser celebrada, mas a gente estaria muito mais sentido se alguma das vítimas nesse momento estivesse entre a vida e a morte ou tivesse perdido a vida. Esse ladrão, infelizmente, teve como morte a consequência dos próprios atos. Obrigado, Kátia, pelas informações. Ainda no assunto trânsito, 2 pessoas foram conduzidas à delegacia nesse fim de semana por dirigirem embriagadas e causarem acidentes. No Recanto das Emas, um motorista atropelou 2 pessoas numa bicicleta e fugiu depois do acidente. As vítimas são o ciclista e a filha dele, que estava na garupa. A PM foi acionada e capturou o homem pouco tempo depois. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas, como estava muito bêbado, foi levado à delegacia para o registro da ocorrência. O pai e a filha foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros e receberam alta do hospital. Já na Épia Sul, à altura do Parkway, uma motorista de 21 anos foi presa depois de acertar em cheio o carro no poste. Ela fez o teste do bafômetro, que constatou o alto nível de álcool no sangue. A motorista vai responder pelos crimes de dano a patrimônio público e por embriaguez ao volante. Por causa do acidente, faltou luz em parte do Parkway. A gente vai ver juntos agora um caso de injúria racial que ele é ainda mais inacreditável do que o comum, porque o homem já estava enrascado e terminou se complicando ainda mais. Na orla do Lago Paranoá, um homem estava furtando, visivelmente alterado, tá? Furtando celulares, e importunando mulheres. Os seguranças do local acionaram a polícia militar e quando os policiais chegaram ao local, o suspeito disse de forma agressiva que não aceitaria ser abordado por um policial negro. E ainda partiu para cima dos agentes para agredi-los. O Michael Leão tem os detalhes desse caso absurdo, um completo absurdo. O Michael, mais tarde ele foi levado para a delegacia, foi autuado por furto, por ato libidinoso, por ameaça, por desacato, por injúria racial e depois de tudo isso ele continua preso? Malta, até o início do nosso jornal, a informação que a gente tinha era que ele estava preso, só que aí ele passou pela audiência de custódia e já foi liberado. Como você bem disse, esse homem já estava para lá de enrascado com toda a situação e tem um outro detalhe. Depois dele ter sido apontado como autor de furtos ali nesse estabelecimento, a população revoltada partiu para cima dele, bateu nesse homem, praticamente quase linchou, conseguiu pegar o celular de volta e aí quando os policiais chegaram, esse homem estava caído, desacordado. Ou seja, os policiais praticamente salvaram esse homem. Só porque aí no momento da abordagem foi quando aumentaram os problemas dele. Quem vai explicar pra gente direitinho os detalhes dessa abordagem é o segundo sargento Chemiork, que era o que estava lá nessa ocorrência. Sargento, então, a partir do momento que vocês chegaram, que seria pra ele até ficar feliz, porque ele estava apanhando, foi quando, na verdade, a história piorou pro lado dele, Botar? Exatamente. Chegamos lá, ele estava meio que desacordado, deitado no chão, né? Nós o despertamos ali para tentar conversar com ele para saber o que tinha acontecido, né? Ele levantou, se colocou na posição de ser abordado, mas aí indagou aí por que estava sendo abordado, pois não era uma pessoa preta e não tinha feito nada de errado, né? Diante de tudo isso, o policial começou a abordagem pessoal, mas ele se relutou em não aceitar a abordagem.
né? Ele alegou que não ia ser abordado por um policial preto. Também ele, pelo fato de ele não ser preto, né? Diante dos fatos foi dado voz de prisão mesmo, né? Conduzimos ele à 5ª DP. Ele deu bastante trabalho em ser colocado no cubículo, se relutou bastante, a todo momento falando lá que era filho de alguém importante, né? Que era uma pessoa bem esclarecida, bem culta, que falava 3 línguas, que tinha feito faculdade na Espanha, né? Diante de tudo isso, eu falei no momento ali que naquele exato momento ali ele era alguém que estava infringindo a lei, né? Que diante de tal comportamento não condizia com ser uma pessoa tão culta como ele dizia ser. Que adiantava tanta cultura para estar numa situação criminosa daquela, né, Sérgio? Exatamente, né? Você vê o caráter, né? O caráter independe do grau de instrução da pessoa, né? Tem pessoas muito humildes ali que tem bastante caráter e não se submete a esse tipo de situação. Então o policial que foi fazer a abordagem é justamente o soldado R. Silva, que está aqui com a gente. Soldado, então no momento em que o senhor chegou para fazer aquela revista pessoal, como é que foi a reação dele para o senhor? Então, ele estava muito exaltado, né? Em momento nenhum ele estava deixando a gente fazer a revista, colocar a mão dele na posição de ser abordado, né? Que é atrás da cabeça. Ele tinha feito uso de entorpecente, inclusive nós encontramos drogas na vestimenta dele, né? E de um determinado momento ele se soltou, se desvencilhou do procedimento de revista e informou que não ia ser abordado por um policial preto porque ele não era preto, né? Esse momento a gente deu voz de prisão para ele já estava cometendo crime, né? Já estava infringindo a lei e diante dos fatos a gente optou por conduzir ele para a delegacia. Realmente deu muito trabalho, estava muito exaltado, muito machucado, tivemos que levar ele para o hospital de base para ser tratado lá, né? Mas graças a Deus a gente conseguiu fazer a condução dele e apresentar ele à 5ª DP. Como é que foi para o senhor ser vítima de um crime desse? O senhor já imaginou que passaria por uma situação como essa, estando fardado, estando em serviço? Então, não é a primeira vez que isso acontece comigo, né? Já, infelizmente, tive essa experiência outras vezes. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso abertamente, porque não acontece só com pessoas que não são policiais, né? A gente vê a mídia falando muito a respeito do cidadão negro que sofre injúrias, que sofre racismo, mas quando é o policial, isso também tem que ser levado em consideração. Dói, é claro que dói, mas a gente tem que passar por cima disso. A condição de policial, se acontecer outras vezes, a ação vai ser a mesma. Vamos fazer a prisão e apresentar para a autoridade policial. Claro que o senhor é treinado para manter o equilíbrio, manter a postura, mas como é que fica o sentimento na hora ali? Como é que, quando ele solta aquelas palavras pro senhor, como é que foi? É como eu falei, né? É uma situação que dói. Você pegar uma característica sua e fazer isso da forma mais baixa para te ofender. Mas como policial militar, a gente tem que manter a postura, a gente não pode se emocionar com a situação e a gente tem que proceder de cabeça fria, que foi o que nós fizemos no dia. Aí ele foi preso, além das outras situações que ele estava sendo apontado pela questão do furto, ato libidinoso, responder também pela injúria racial. Injúria racial, ameaça, desacato e resistência. Na hora de colocar ali no cubículo, tudo teve dificuldade. A partir do momento que vocês chegaram até a chegada da delegacia, foi conturbada a questão? Sim, foi conturbada. Em todo momento ele falando que possuía TDAH, que tinha problema de saúde, mas a realidade é que ele estava sob efeito de entorpecente, álcool e medicação controlada, né? Porque ele informou que ele fazia uso de medicamento controlado e que ele tinha feito esse coquetel. Usou medicamento, usou bebida alcoólica e usou êxtase. Essa questão de eu sofro depressão, eu uso remédio controlado, foi depois que ele já estava preso, quando começou a baixar a bola? Exatamente. Na hora que nós abordamos ele, nós encontramos a droga. E ele falou que era para uso pessoal. Quando ele viu que ia ser conduzido, que ele ia ser algemado e colocado no cubículo, aí ele passou a justificar que ele não poderia ser preso porque ele estava sob efeito de medicação, né? Que ele não possuía ali naquele momento seu raciocínio completo, né? Mas não justifica. Cometeu um crime, está errado, estava sob uso de entorpecentes, sob efeito de álcool e sob uso de medicação controlada. Estava infringindo a lei. Mais uma vez tentando justificar o injustificável. Obrigado, soldado, sargento. Malta, a defesa deste homem diz pra gente o seguinte, que ele sofre de depressão, faz o uso de remédios controlados, que inclusive ainda não sabe a autoria dessas agressões, que como o policial diz, quando eles chegaram lá no local, esse homem já estava desacordado lá no chão,
porque tinha sido praticamente linchado por populares por conta desses outros atos que foram associados a ele, como furto do celular, a importunação sexual contra algumas mulheres. E, como a gente disse, agora há pouco ele passou pela audiência de custódia e foi liberado. Mas chama a atenção, principalmente o que a gente estava conversando com o sargento no início, uma pessoa que se diz tão culta, que estudou fora, fala vários idiomas, ter uma postura como essa, na verdade, é não ter respeito nenhum e empatia pelo próximo. Na situação que ele já estava, em que os policiais chegaram praticamente para salvar ele dali, ele ainda tem uma postura como essa, né? Eu já queria falar com o soldado, mas me dê meio minuto, Maicon, porque a gente recebeu um vídeo da defesa do advogado, do suspeito, e ele nega injúria racial. Pode rodar. Ele nega de forma veemente todas as acusações que são imputadas, sobretudo a de injúria racial, até porque ele é filho de uma afrodescendente, é neto de uma avó paterna afrodescendente, não tem qualquer preconceito racial, não tem qualquer passagem em sua vida que aponte para esse caminho. E muita coisa vai mudar nesse contexto do que foi apresentado por conta das futuras investigações que nós esperamos seja da melhor qualidade possível, como é sempre o trabalho da Polícia Civil do Distrito Federal. Doutor, respeitosamente, eu gostaria de dizer para o senhor que é crível que ele conteste a suspeita de furto. A gente pode acreditar que ele negue que tenha importunado mulheres, até porque nesses casos é preciso que as testemunhas deem o depoimento, acusem-no desses crimes. Agora, do fato de que ele praticou injúria racial contra o policial militar, isso até o momento nos parece inegável. O policial militar goza de fé pública, então a partir do momento que ele diz eu fui injuriado, eu sofri injúria racial, a palavra dele vale. E eu queria aqui ao vivo, Maicon, agradecer a esse soldado pela postura que teve depois de ser atacado. Só quem vive o preconceito e o racismo na pele sabe o quanto o sangue ferve quando uma pessoa covarde utiliza de um traço físico seu para diminuir como ser humano. Nesse caso especificamente, esse homem olhou para um policial militar que tem força física, habilidade física e uma arma na mão. Não se constrangeu e mesmo assim decidiu atacá-lo. Que sorte a nossa poder contar com um soldado que mesmo nessa situação, que se vê agredido dessa maneira, sabe agir conforme pede a lei e prende este suspeito e leva o suspeito até a delegacia para que ele cumpra o rito que a lei pede, para que seja aberto o boletim de ocorrência e para que depois passe na audiência de custódia, inclusive seja liberado, mas é o que a lei diz. Então eu gostaria que você transmitisse e desse a palavra a ele para a gente finalizar esse bloco, Maicon, porque nos conforta nessa situação calamitosa que a gente está vivendo a todo momento, entender que quando uma injúria racial chegar a um policial militar, que ele terá, no fim das contas, o sangue frio de agir como a lei pede, porque convenhamos, se quisesse ou se tivesse perdido a cabeça, esse homem estaria muito mal da saúde nesse momento. Mas o policial fez o correto e por isso a gente diz muito obrigado. Exatamente. Vou transmitir agora sim, Malta, soldado. O nosso apresentador Felipe Malta está primeiro parabenizando o senhor pela postura, por ter, como a gente disse agora há pouco, mantido o profissionalismo, o treinamento, porque a gente está falando de uma situação que foge, inclusive, da rotina de vocês, do treinamento, o momento em que a pessoa usa, como você bem disse, uma característica sua para te agredir, parabenizar e que o senhor falasse um pouco sobre essa situação, até mesmo para a gente tentar conscientizar mais as pessoas. Então, a gente trabalha muito com a situação do descontrole. A polícia militar, ela não chega no local quando está tudo certo. A gente realmente chega quando está tudo descontrolado. E o nosso treinamento, ele é para isso, para a gente saber atuar nesse momento de descontrole. Essa situação da injúria, a gente passa por isso, não a questão da injúria racial, mas da injúria. A gente é ofendido o tempo todo, a gente trabalha sob pressão o tempo todo, mas nós estamos capacitados para poder atuar exatamente nesses momentos. É isso, mais uma vez, parabéns não só ao soldado, sargento também, todo mundo que participou dessa operação, dessa ocorrência. E claro, ressaltar que isso é um tipo de crime que não dá para aceitar de forma alguma, que às vezes as pessoas pensam, é só uma ofensa. Não, é um crime. A
A pessoa tem que responder, tem que pagar, porque só quem sofre, só quem passa por essa situação sabe o quão doído é, como o próprio soldado falou, o que é estar na pele, o que é alguém pegar um traço seu, uma cor da sua pele, às vezes até o próprio cabelo, essas coisas, para te atacar, para te ofender por conta disso, né, Malta? Obrigado, Maicon, pelas informações. 4 homens foram presos neste fim de semana com centenas de caixas de cerveja roubadas no Gama. A carga é avaliada em R$50 mil e abasteceria os bares da cidade. Ao todo, foram 437 caixas de cerveja. Os homens foram flagrados descarregando a mercadoria roubada na quadra 30 do setor oeste do Gama. Ao perceberem a aproximação dos policiais, eles saíram correndo, mas acabaram capturados pouco tempo depois e levados para a 20ª Delegacia de Polícia. As imagens que você vai ver agora vão despertar certamente uma indignação, porque são trabalhadores, pequenos comerciantes que simplesmente se veem impedidos de trabalhar honestamente por causa da criminalidade. Um homem armado assaltou uma banca de celulares da Feira dos Importados de Taguatinga e ameaçou matar o vendedor. Ele levou R$100 mil em mercadorias. O comerciante Sávio Prates, de 21 anos, tinha acabado de abrir a loja e estava limpando quando foi surpreendido por 2 criminosos no sábado pela manhã. As câmeras de segurança da banca flagraram toda a ação. Um deles mostra a arma para o proprietário e pede os aparelhos celulares. Depois, esconde a arma no braço e tenta disfarçar quando passa uma mulher. O comparsa exige que o funcionário entre na banca. Depois, ele mesmo pega as mercadorias e coloca dentro de uma mochila. Segundo Sávio, os assaltantes levaram mais de 40 celulares e relógios da Apple, prejuízo de cerca de R$100 mil. Para mim, mostrou a arma e pediu os aparelhos mais caros, né? Primeiro, pedindo e pediu para colocar na bolsa. Eu coloquei de forma bem devagar para dar tempo de alguém perceber e o prejuízo ser menor. Ele percebeu que eu estava tentando fazer algum gesto para outra pessoa na frente e ele viu que a pessoa pegou o celular e ameaçou. Se você pegar no celular, eu vou te dar um tiro na cara. Quando os bandidos saíram da banca, o proprietário e o funcionário gritaram por socorro. Alguns comerciantes correram atrás dos criminosos, mas um deles atirou para o alto aqui no estacionamento. A dupla conseguiu fugir de carro. Horas depois do crime, a Polícia Civil localizou o carro utilizado pelos criminosos às margens da BR-180 em Samambaia. Dentro do veículo havia 14 aparelhos celulares. A mercadoria e o automóvel foram apreendidos e levados para a 12ª Delegacia de Polícia de Taguatinga, que investiga o caso. Tem mais de 1 ano e meio aqui nessa loja e eu sinto que poderia melhorar muito a segurança aqui. R$100 mil para esse pequeno empresário, microempreendedor, agora ter que assumir como prejuízo até que consiga mais uma vez repor o estoque e voltar a trabalhar. Difícil, né? Hoje a segunda-feira está pesada porque o que a gente vê agora, isso sim é de você assistir com um nó na garganta. Eu só espero que esse episódio sirva como ponto de virada para a nossa sociedade, para que a gente aprenda a conviver com aquele que pensa diferente, respirar fundo e entender que todo mundo tem direito de ter a própria opinião e visão sobre as coisas. A Polícia Civil do Paraná investiga o assassinato do dirigente do Partido dos Trabalhadores na própria festa de aniversário. Segundo os investigadores, o assassino, que se identificava como apoiador do presidente Bolsonaro, foi motivado a cometer o crime por briga política. O vídeo mostra o momento que o agente penitenciário federal Jorge Rocha Guarano chega na festa armado. Uma mulher, possivelmente a esposa do guarda municipal, empurra o atirador. Marcelo Arruda, já ferido em uma das pernas, se protege embaixo de uma mesa e dispara contra Jorge, que cai perto de uma porta. Marcelo, abaixo do vídeo, se deita e Jorge cai. Um homem chega a dar chutes na cabeça de Jorge, ato que é repetido por pelo menos 2 homens. Segundo a polícia, Jorge Rocha Guarano teria ido até a festa por não concordar com o posicionamento político do aniversariante. Em um determinado momento, chegou um indivíduo no local,
em um veículo branco, e ouvindo, de acordo com informações que coletamos, ele estava ouvindo uma música que remetia a Bolsonaro, e o aniversariante, né, o dono da festa, pediu para ele se retirar. Quando ele estava indo embora, ele acabou proferindo algumas palavras, né? O guarda municipal não gostou do que ele teria dito, pegou alguns pedregulhos, de acordo com o que a gente obteve de imagens, e arremessou contra o motorista do veículo. Minutos antes, Marcelo tinha publicado um vídeo em que aparece na comemoração. A festa acontecia na sede da Aresp, no bairro Itaipuá, onde Jorge, conforme a polícia, era integrante da diretoria. O aniversário reunia cerca de 40 pessoas. Marcelo comemorava os 50 anos na festa de aniversário que tinha como tema o Partido dos Trabalhadores e fotos do ex-presidente Lula. Jorge veio até aqui com a esposa e uma filha e fez ameaças. Ele saiu e logo depois retornou armado e apontando a pistola para o guarda municipal. Marcelo teria tirado pedras para afastar Jorge, que acabou dando os tiros no dono da festa. Marcelo chegou a dar entrada no hospital municipal, onde morreu horas depois. Jorge Guarano continua internado com vida, mas o estado de saúde dele é considerado gravíssimo. Inclusive, ele foi autuado em flagrante, é bom deixar claro. Tá? O delegado que estava de plantão, ele autuou o indivíduo em flagrante delito. Né? Ele está custodiado pela Polícia Militar, enquanto ele recebe o auxílio médico. Segundo a polícia, Jorge levou 3 tiros, assim como Marcelo. As pistolas foram apreendidas, uma calibre 380, usada por Marcelo, e a calibre .40, usada pelo agente penitenciário federal. As armas pertencem ao patrimônio público. A pistola de Jorge é da União e a de Marcelo pertencia ao município de Foz do Iguaçu. A polícia segue os trabalhos para esclarecer se a motivação foi o posicionamento político de ambos. A gente está investigando, né? A gente está tentando extrair a verdadeira motivação. O que estão divulgando é que houve um conflito político, mas a polícia tem que averiguar. A polícia também investiga a ação dos convidados da festa que aparecem no vídeo dando chutes em Jorge. Achamos que uma já está identificada, né? Obviamente que a gente vai ouvir testemunhas, a imagem ela é muito nítida, mas a gente tem que ter alguém para falar, olha, aquele indivíduo que está ali realmente, né? Mas a gente acredita que uma já está identificada, não vai ter dificuldades para identificar os demais, obviamente, e aqueles 3 que efetuaram chutes, enfim, contra o agente penal, quando ele já estava ali no chão, a conduta de cada um deles será verificada e o exame que será realizado nele irá ajudar a identificar se houve, né, algum comportamento que tenha ocasionado alguma lesão mais grave, alguma conduta daqueles 3 indivíduos que tenha ocasionado uma lesão mais grave no agente penal. Marcelo Arruda tinha 28 anos na Guarda Municipal. Ele era diretor do Sindicato dos Municipários de Foz do Iguaçu e integrante do diretório local do Partido dos Trabalhadores. Deixa a esposa e 4 filhos, um deles um bebê de apenas 1 mês. Familiares, amigos e colegas compareceram em frente à funerária onde o corpo estava. Equipes de várias forças de segurança estiveram prestando apoio. O Ministério Público determinou que o caso também seja apurado pelo GAECO. O corpo de Marcelo foi encaminhado para ser velado no ginásio de esportes Sebastião Flor, no centro da cidade. O horário de sepultamento não tinha sido confirmado. Antônio Suxberger é doutor, mestre em Direito, professor universitário, especialista em segurança pública. Boa tarde para o senhor, seja bem-vindo ao SBT. Antônio, quem promoveu o ataque foi um policial penal com porte de arma de fogo. Me parece até mais grave do que se fosse, por exemplo, uma pessoa que conseguiu uma arma de fogo por meio da legislação, como se fosse atirador esportivo, por exemplo. Porque a premissa que a gente tem é que um agente de segurança pública seja psicologicamente capaz de portar uma arma de fogo. Como que o senhor enxerga essa situação? Um quadro deplorável, Felipe. Eu dou boa tarde a todos os nossos telespectadores e a você. Um quadro trágico, absurdo e evidente de uma situação muito grave que o país atravessa, que é a falta de maturidade em relação aos normais tensionamentos, aos normais
conflitos presentes na discordância sobre orientação político-partidária. No caso específico, chama a atenção o fato de que ambos os envolvidos são titulares do chamado porte funcional de arma de fogo. Ou seja, pelo exercício funcional, dispõem eles do direito de portarem a arma de fogo e, como se vê inclusive da notícia, são titulares de armas de fogo, inclusive fornecidas pelas respectivas instituições. Esses profissionais, eles são sujeitos a uma regulação normativa muito estrita, bastante detalhada, que os autoriza o porte de arma de fogo, é claro, mas cujo uso da arma, a posse, são, como eu disse, bastante estrita, naquelas situações que ele já não se encontra no exercício funcional. Então, festas, ambientes privados, aglomerações de pessoas, são todas situações que esses profissionais, conquanto sejam titulares do porte funcional, não poderiam, por exemplo, ostentar ou estarem com a própria arma naquele momento. Então, a par da situação trágica, evidenciada aí pela motivação do crime, tem-se também aí a se verificar a irregularidade do fato de que eles dispunham da própria arma num momento e numa situação que não se mostraria justificado. Inclusive, pelo que se noticiam os fatos, né, com presença de bebidas alcoólicas no local e outras situações que melhor serão aclaradas e que podem vir a ensejar maior responsabilização dos envolvidos. Doutor Antônio, o aumento do número de armas à disposição das famílias a partir da flexibilização da lei que permitiu o acesso a esse armamento deve ser motivo de preocupação num contexto como esse e às vésperas das eleições? Não houve alteração da lei, né? Então, o que nós estamos experimentando nos últimos anos é uma modificação dos atos regulamentares do Estatuto do Desarmamento. O Estatuto do Desarmamento, que é de 2003, ele é muito claro, né? O acesso a bomba caseira durante o ato do pré-candidato na Cinelândia.
A polícia, o suspeito disse que não tem ideologia política e que lançou o artefato como forma de protesto. Ninguém ficou ferido. Em Brasília, também nesta quinta, o juiz federal Renato Borelli, que autorizou a operação que prendeu o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro no mês passado por suspeita de tráfico de influência no ministério, teve o carro atingido por uma mistura de fezes de animais, terra e ovos. O magistrado estava no veículo e conseguiu deixar o local em segurança. No dia 15 de junho, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, um ataque aconteceu durante outro evento do ex-presidente Lula. Um drone despejou uma mistura que exalava cheiro de fezes em apoiadores. Na semana passada, foi preso o agropecuarista Rodrigo Luiz Pereira, autor do ataque. Em agosto, com o começo oficial da campanha eleitoral, os candidatos à presidência vão contar com segurança da Polícia Federal. Cada presidenciável poderá ter pelo menos 20 policiais. Cerca de 400 agentes da PF devem atuar na segurança dos candidatos. Os policiais fizeram um treinamento específico para a missão. Vai começar a campanha eleitoral, os candidatos terão segurança, mas os seus apoiadores não, as pessoas comuns não, os civis não. Então a gente precisa deixar aqui muito claro e que esse episódio sirva de basta, embora eu esteja sinceramente aqui confessando para vocês muito pessimista, que a gente possa tratar as coisas com civilidade. Eu conheço pessoas que votam nos candidatos de ambos os espectros da política e que dialogam um com o outro, entendendo que o outro pensa diferente e que pelo voto cada um vai ter o direito de fazer a sua escolha, mas também conheço defensores de ambos os lados que até babam quando vão discutir sobre política, que ficam gagos, que ficam enraivecidos, que vão perdendo o controle, falando do próprio candidato e criticando o candidato do outro lado. Deixa eu falar uma coisa para você, ninguém vai ser capaz de sondar as razões da sua revolta. E você pode até dizer que está muito revoltado com um lado ou com o outro pelas razões que você acredita, mas vou te contar uma coisa, esse descontrole que certas pessoas estão vivendo, termina deixando mulheres viúvas, filhos órfãos, famílias despedaçadas. Então, ou a gente aprender de uma vez por todas a respirar fundo e lidar pacificamente com a pessoa que pensa de modo diferente, ou seremos um país de famílias enlutadas pela perda dos seus em razão de briga política. Doutor Antônio, gostaria de deixar a palavra com o senhor. Muitas vezes a gente fica antevendo um cenário muito trágico e eu digo para você que dentro da minha consciência eu fico lutando para saber se eu estou com um medo que é calcado na realidade ou se eu estou ficando com um medo desesperado. Mas quando vejo um apoiador de um lado do espectro político invadir a casa do outro, os dois trocarem tiros e terminar dessa maneira, a gente entende que a situação é muito delicada. O seu receio, Malta, que também é meu, eu acho que ele é bastante amparado no que seja a realidade. Eu acho que temos dois problemas aqui. O primeiro deles é o da autorização discursiva. O que eu nomino aqui como autorização discursiva? Nós temos enxergado um processo de corrosão do diálogo institucional. O que vemos aí como imagens inaceitáveis, como disparos de arma de fogo, brigas, violência, drones despejando dejetos em pessoas de discordância de espectros políticos, ou na história mais recente de Brasília, Malta deve se lembrar, igualmente os nossos telespectadores, da construção de, inclusive, uma espécie de barricada na Praça dos Três Poderes, que é um espaço construído para a manifestação democrática da população. Isso me parece ser não a causa, mas propriamente uma consequência de uma autorização discursiva. A que eu nomino a isso? Na falta de um processo de mediatização política comprometido com a democracia, nós temos dirigentes, lideranças políticas manifestando ações violentas ou incitando ações violentas como algo comum no dia a dia dos eventuais tensionamentos que existam, repito, do ponto de vista político ou mesmo do ponto de vista institucional. Gritaria, grosserias implementadas, por exemplo, no debate no Congresso Nacional, em outros espaços e esferas públicas igualmente, vão apresentar por resultado um verdadeiro escalonamento da violência. Ou seja, aquilo que se aparece como uma gritaria, um empurrão num debate em áreas públicas de presença da autoridade do Estado, vão culminar, em última análise, no que seja a violência bruta experimentada pelas pessoas no seu dia a dia. De outra parte, eu também anotaria aqui o fato de que
do ponto de vista do direito, nós temos hoje até mesmo a chamada criminalização da violência política. Eu me refiro aqui ao artigo 359-P, né, é um tracinho P por conta de uma alteração recente, hoje positivado no nosso Código Penal, que deriva de uma lei recente, a Lei 14.197, que buscou aqui trazer um detalhamento sobre os chamados crimes contra o funcionamento das instituições democráticas no processo eleitoral. Acho que nós experimentamos ao longo das décadas uma falta de maturidade muito grande de mediatização das nossas instituições políticas. Vivemos uma crise não apenas de corrosão institucional, mas efetivamente uma crise do debate democrático e de maneira muito lamentável isso tem se apresentado em episódios de violência no dia a dia. Acredito, e aí trago aqui essa preocupação bastante convergente com a sua, Malta, que o exemplo deva partir de cima, né? Ou seja, são fatos a serem lamentados e a serem destacados como algo que vai absolutamente na contramão do debate político. Hoje, políticos que se apresentam como adversários, amanhã se apresentarão como necessários apoiadores uns dos outros, os chamados stakeholders, né? Aqueles que se apoiam a depender da bandeira que se lhe apresenta. E eu indago, esse recrudescimento da violência no debate, no dia a dia da população, agrega a quem? Porque amanhã os políticos já estarão de acordo. E o que fazer com aqueles que hoje são violentos uns com os outros, supostamente por posições incompatíveis? É um resultado que todos nós afastamos e espera-se, né, que situações como essa não se repitam. Amanhã, ou muito em breve, os hoje adversários poderão ser aliados, os hoje aliados serão adversários, mas a família que ficou órfã, a esposa que ficou viúva, os 4 filhos que ficaram sem pai, estes continuarão sem o marido em casa, sem o pai em casa. Então a gente precisa aprender a dialogar. Acho também importante a gente pontuar que nos últimos anos, Antônio, as pessoas elas têm preferido se relacionar dentro de bolhas de pensamento e evitado o contato com quem pensa diferente. Isso é você abrindo mão da sua capacidade de diálogo. Posso te dizer que, por exemplo, na função em que eu estou como jornalista e muitas outras profissões, a gente se vê numa posição em que o equilíbrio deve ser a premissa, em que ouvir lados que pensam diferentes faz parte da minha rotina. Por isso, ouvir uma pessoa defendendo um lado A, um lado B, não me causa indignação ao ponto de eu perder o juízo, porque você ouvir a pessoa que pensa diferente e não entender que aquilo é um ataque pessoal a você faz parte da nossa evolução civilizatória. Então, se você está acostumado a andar só com os seus, ouvir só o que os seus pensam e não abre o seu ouvido para escutar o que o outro quer dizer, você está se tornando um potencial intolerante no futuro, porque você está abrindo mão daquilo que nos ensina a conviver com o outro, que é o diálogo. Antônio, muito obrigado pela presença, espero ver o senhor numa próxima oportunidade, tomara que não para a gente discutir uma tragédia de novo. Obrigado, Malta, saudações e parabéns pela pauta. A suspeita de que esse crime tenha sido causado por intolerância política fez com que partidos, parlamentares e pré-candidatos à presidência da República se manifestassem. As declarações de repúdio também demonstram a preocupação com a segurança durante as campanhas eleitorais. O primeiro a se manifestar foi o Partido dos Trabalhadores, legenda do qual Marcelo Arruda era tesoureiro em Foz do Iguaçu. Ele comemorava o aniversário de 50 anos com uma festa temática da legenda, quando foi assassinado pelo policial penal Jorge José da Rocha, apoiador do presidente Jair Bolsonaro. Em nota assinada pela presidente do partido, a deputada federal Gleice Hoffmann, o PT afirma que Arruda foi vítima da intolerância, do ódio e da violência política. A legenda ainda ressalta que desde o começo do ano, quando lançou uma campanha nacional contra a violência política, o PT vem alertando a sociedade brasileira e as autoridades para a escalada de perseguição a parlamentares, militantes de movimentos sociais e de outros partidos de esquerda e para o crescimento da violência política no país. Lula lamentou a morte do correligionário e prestou solidariedade aos familiares, amigos e companheiros de Marcelo Arruda. Os demais pré-candidatos à presidência da República também se manifestaram.
Além do repúdio ao assassinato, foi unanimidade nas falas a preocupação com a crescente onda de violência política e discurso de ódio contra opositores. Pelas redes sociais, Simone, pré-candidata pelo MDB, ressaltou que adversário não é inimigo e que o caso de Foz do Iguaçu faz soar o alerta definitivo de que não se pode admitir demonstrações de intolerância, ódio e violência política. Pré-candidato pelo PDT, Ciro Gomes, afirmou que o ódio político precisa ser contido para evitar que tenhamos uma tragédia de proporções gigantescas. E pediu que Deus traga conforto às duas famílias destruídas nessa guerra absurda, sem sentido e sem propósito. Luciano Bivar, pré-candidato do União Brasil, disse que é inadmissível onde chegamos e que esta doença política contaminou nossa gente. Representantes dos poderes judiciário e legislativo também prestaram condolências às famílias e repudiaram o crime. O presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, afirmou que o assassinato de um cidadão durante a comemoração de seu aniversário com a temática do candidato Lula é a materialização da intolerância política que permeia o Brasil atual e nos mostra, da pior forma possível, como é viver na barbárie. Ele ainda destacou que os líderes políticos devem lutar para combater este ódio que vai contra os princípios básicos da vida em família, em sociedade e em uma democracia. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também se manifestou no mesmo sentido, ao afirmar que a intolerância, a violência e o ódio são inimigos da democracia e do desenvolvimento do Brasil. O magistrado ressaltou que o respeito à liberdade, escolha de cada um dos mais de 150 milhões de eleitores, é sagrado e deve ser defendido por todas as autoridades no âmbito dos três poderes. Respeito à liberdade. Quer dizer que se uma pessoa quiser fazer uma festa de aniversário com o tema do candidato Lula, ela não pode. Aí se a outra quiser fazer do Bolsonaro, não pode, porque vai vir um outro e vai atacar. E um vai defender o Emael, o Cabo da Ciolo, o Cirão da Massa, Simone Tebet, meus amigos. A gente está numa situação muito delicada. Ou a gente abre os nossos ouvidos para ouvir o que a outra pessoa tem a dizer, ou ficaremos cada dia mais intolerantes ao ponto que perderemos o juízo e terminaremos cometendo atitudes tão abomináveis que a gente no final vai ficar se perguntando como é que eu cheguei a esse ponto. Eu conheço pessoas que admiráveis, educadas, com formação superior, bem vividas, que você olha, você admira, mas que hoje estão completamente incapazes de conversar. A gente fica se perguntando onde é que essas pessoas se perderam, em que momento alguém ligou uma chave que ela ficou maluca. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, comentou o caso agora há pouco. Vamos ouvi-lo. Evento lamentável, né? Que ocorre todo final de semana em todas as cidades do Brasil, de gente que provavelmente bebe e aí extravasa as coisas, né? A gente, todos, né, da área policial ali, né? Um era guarda municipal, o outro era agente penal, né? Então, vejo de uma forma lamentável isso aí. Não é preocupante, não quero fazer exploração política disso aí. Isso aí, olha, vou repetir o que eu estou dizendo. E nós vamos fechar esse caixão, tá? Vou repetir o que eu estou falando. Para mim, é um evento desses lamentáveis que ocorre todo final de semana nas nossas cidades, de gente que briga, não é? E termina indo por o caminho de um matar o outro. Não dá para elencar isso? Não, eu não vou elencar dessa forma. Não tenho elementos para elencar dessa forma. A gente chama agora a repórter Larissa Arantes para continuar falando da repercussão do caso. Larissa, nós estamos no ano eleitoral e esse caso acende a discussão sobre a intolerância política com aquelas pessoas que pensam diferente. Como é que isso está repercutindo aí no Congresso? Olha, Malta, boa tarde para você e para todo mundo que está nos acompanhando. Bom, logo cedo, o senador Randolph Rodrigues, ele informou que ainda nesta semana vai protocolar uma representação junto ao Tribunal Superior Eleitoral para que o presidente Jair Bolsonaro seja responsabilizado pela disseminação de discursos de ódio. Também aqui no Senado, a repercussão
continuou ao longo da manhã e o senador Humberto Costa, do PT, diz que apresentou um projeto de lei para tornar qualificado o homicídio como o que ocorreu em Foz do Iguaçu e elencou ali as motivações. Então, portanto, aumentando as penas para caso o homicídio seja praticado conforme as seguintes motivações, Malta: por motivo de ideologia, intolerância ou inconformismo político, com o objetivo de interferir no processo político eleitoral ou de impedir o livre exercício de mandato eletivo. Portanto, o senador disse que vai pedir uma reunião ainda hoje com o presidente aqui do Senado, Rodrigo Pacheco, para justamente solicitar aí que essa tramitação dessa proposta seja acelerada aqui no Congresso. Malta. Muito obrigado, Larissa. O presidente Bolsonaro comentou esse episódio num evento na manhã de hoje e ele disse que não pode ser responsabilizado. Vamos ouvir. Agora, o que eu tenho a ver com esse episódio de Foz do Iguaçu? Somos contra qualquer ato de violência. Tá? Eu já sofri um disso na pele. A gente espera que não aconteça, obviamente. Eles querem me criminalizar o tempo todo. É o tempo todo tentando bater na mesma tecla, como se eu fosse o responsável por ódio no Brasil. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Só falta daqui a pouco ter briga de torcida, quer me culpar também, dado o time que eu torço. Larissa, obrigado pelas informações. Boa semana, bom trabalho para você no Congresso. Agora de volta aos assuntos que deveriam nos preocupar verdadeiramente. O preço da gasolina caiu, viu, gente, em 23 estados e no Distrito Federal. É o que mostrou um levantamento da Agência Nacional do Petróleo. Mas o diesel continua caro e preocupa governo e caminhoneiros. Quem chega nos postos já fica um pouco mais animado, mas o consumidor ainda aposta em valores mais baixos nas bombas. Estou botando só R$60 porque eu ainda aposto que ainda vai diminuir mais um pouco para encher o tanque durante o mês. Pelo menos mais uns 25 centavos, né? Segundo a ANP, o preço do litro da gasolina comum está sendo vendido em média a R$ 6,49, uma queda de 9% em relação aos valores praticados até o início de julho. Os estados que registram as maiores quedas são Amazonas, Maranhão e Minas Gerais. Este economista explica que, apesar de outros componentes como a pandemia, a guerra e o aumento do dólar interferirem no preço da gasolina, a redução na cobrança de impostos provocou um resultado positivo para os consumidores. Aquela diferença de R$1, R$1,50 que a gente tem observado nas bombas, naturalmente veio para ficar. A taxa de inflação deve ter um impacto nela, deve ser reduzida. Isso não significa que os preços vão voltar ao que eram, né? Eles vão parar de crescer na taxa que crescia. Os novos preços refletem a aprovação de um projeto de lei no Congresso que tornou os combustíveis bens essenciais e limitou a cobrança do ICMS, o imposto estadual, a 18%, mas a medida não provocou o mesmo impacto sobre o diesel, que já era tributado com um percentual menor que a gasolina. A cobrança de ICMS no diesel é de até 14% e o litro custa, em média, R$ 7,52. Por esse motivo, o governo tenta aprovar, dentro da PEC dos benefícios que está sendo votada na Câmara, um auxílio de R$ 1.000 para os caminhoneiros até o final do ano. Mas a categoria alega que a medida não resolve o problema dos autônomos. Um caminhoneiro, o diesel dele do consumo é 2 km por litro. Esse pacote de esmola que a gente colocou, nós caminhoneiros não precisamos. Jovens, vocês estão procurando emprego? É o seu caso, amigo? Uma coisa é certa, as melhores vagas exigem qualificação, não é verdade? Por isso a gente vai te dar agora uma dica valiosa, preste atenção. Uma parceria entre a Sejus e o Senac vai oferecer cursos profissionalizantes gratuitos para jovens entre 15 e 24 anos de idade. Vitória Mello tem as informações pra gente. Vicky, as inscrições já começaram?
Começaram hoje, Felipe, vão até o dia 29 de julho, viu? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Como você disse, jovens que têm entre 15 e 24 anos, que têm renda per capita ali familiar de até 2 salários mínimos, podem fazer as inscrições. São cursos de qualificação social e profissional também em várias áreas, como açougueiro, garçom, também maquiador, são várias áreas. O projeto, como você citou, é uma parceria entre o SENAC e também a Secretaria de Justiça aqui do Distrito Federal. Aqui ao meu lado está o subsecretário de Políticas para Crianças e Adolescentes, Rodrigo Barbosa, que vai explicar para a gente a importância de um projeto como esse para tantos jovens, né, com renda familiar baixa. Exatamente. O curso, né, de capacitação para jovens e adolescentes tem a finalidade de inserir os jovens no mercado de trabalho, né? Inclusive são jovens que vão utilizar os cursos no contraturno escolar, então com certeza vão complementar a sua qualificação. Isso é importante para as famílias de baixa renda, né, que vão ter seus filhos, né, e os adolescentes inseridos no mercado de trabalho. Isso vai fazer a diferença na família e no Distrito Federal. São várias áreas, são vários cursos em locais diferentes também, cursos diferentes, tem ali para todos os gostos. Exatamente, né? São 207 vagas e os locais que terão os cursos são Taguatinga, né? Sobradinho, Setor Comercial Sul, Ceilândia, né? Então as pessoas que moram nestas localidades podem fazer a inscrição dos cursos, né? Também para vários interesses, né? Tem cozinheiro, tem garçom, tem açougueiro. Isso, cuidador de idosos, né? Web design, assistente administrativo. Tem cursos variados e a pessoa vai escolher ali de acordo com o seu perfil e fazer, né? Quando a gente fala no mercado de trabalho, como que está o mercado de trabalho para essas áreas, né? São vários serviços. Exato, são serviços que podem ser feitos de forma autônoma, né? Ou então emprego formal, então o adolescente e o jovem ali que terminar o seu curso pode, de forma autônoma, ser empreendedor e, ao mesmo tempo, pode ser inserido no mercado de trabalho de forma formal, né? Agora, uma curiosidade, quanto custaria um curso como esse, né? Se o jovem fosse pagar esse curso? Acredito que em média de R$300 para mais, né? Então, seria um gasto para uma família de baixa renda que teria impacto no seu orçamento, né? Então, o Estado veio para ajudar exatamente essas famílias. E há limites para cursos? Se a pessoa se interessou por 2 cursos diferentes, pode fazer? Pode fazer. Até 2 cursos, né? A pessoa pode se matricular, então, desde que não tenha choque de horário, né? Então, limite de 2 cursos para cada um. Quais são os pré-requisitos para se inscrever? Os pré-requisitos são ter a renda per capita familiar menor do que até 2 salários mínimos, né? E ser maior de 18 anos ou de acordo com o curso e ter a renda, praticamente a renda, né? Que vai definir a inscrição. E aí é só entrar lá no site, né? O site do programa e fazer a inscrição. Lá tem todos os detalhes, né? Tudo que o candidato precisa fazer. Exatamente, é entrar no site de forma online, né? Até pelo celular pode fazer. O site é vencer.sejus.df.gov.br e lá vai ter o passo a passo da inscrição, do envio de documentos, tudo isso. É uma parceria com o SENAC, né? É muito importante. Exatamente, o SENAC, né, um órgão do Sistema S, né? Então ele atua como parceiro da Secretaria de Justiça, então isso aí é muito importante para continuar com os cursos, né? Esse não é o primeiro, né? Então outros cursos virão no decorrer aí do ano e vai ficar a oferta para a população. Então, só para repetir, quantas vagas são? O pessoal em casa, né? Quem está assistindo já pode entrar lá no site? Exatamente, já pode entrar no site, já fazer a inscrição, são 207 vagas, né? Então podem fazer as inscrições que já começaram. Muito obrigada, subsecretário. É isso, Felipe, já são mais de 200 vagas, né? Eu anotei aqui alguns cursos, ó, para quem está em casa. Tem cuidador de idoso, garçom, açougueiro, maquiador, são várias opções, web designer também. Então, se a pessoa tem entre 15 e 24 anos, renda per capita familiar de até 2 salários mínimos, entra lá no site da Secretaria de Justiça para ter todos os detalhes sobre esse programa que vai ajudar aí mais de 200 jovens, Felipe.
Muito obrigado, Vicky. Queria dizer para o pessoal de casa que nos acompanha, especialmente para aqueles dessa faixa etária de 15 a 24 anos, gente, é tão gostoso quando você descobre que trabalhando você consegue conquistar o seu próprio dinheiro, faz planos para o futuro, pode eventualmente um dia ter a sua casa, ter a sua família, comprar as coisas que você gosta, sem se preocupar porque você ganhou aquele dinheiro honestamente. Então capacite, essa é uma excelente oportunidade para você ter emprego e ganhar a vida do jeito que você quer, de cabeça erguida e com dignidade. Obrigado, Vitória. A pandemia do novo coronavírus é apontada por especialistas como o principal motivo de desvalorização dos salários e a queda no poder de compra de uma parcela importante da população. Simone é operadora de telemarketing. Ela tem percebido que a dificuldade para pagar as contas está cada vez maior. Eu não vou poder comprar carne, por quê? Porque eu tenho que, por exemplo, pagar uma conta de luz. É que o salário que Simone recebe vale cada vez menos. Isso significa que o que ela comprava antes já não consegue comprar mais. Porque às vezes tu vai no supermercado, não pegou o que tu, às vezes, é necessário e gastou 100, 200 reais e não levou quase nada. De acordo com uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços, 2 motivos tornam a situação ainda pior para aqueles que entraram no mercado de trabalho entre maio de 2021 e maio de 2022. A inflação de 12% não é fácil de ser superada do ponto de vista do rendimento, principalmente se a gente considerar o segundo fator, que é a própria taxa de desemprego. Ela vem caindo, é verdade, mas ainda está num patamar muito alto, próxima de 10%. Quando você tem uma taxa de desemprego relativamente elevada, como essa que a gente ainda tem, a tendência é que o salário, né, daquelas pessoas que entram no mercado de trabalho não consiga acompanhar a inflação independentemente do nível em que ela esteja. O levantamento feito com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados aponta que o salário de contratação caiu em 128 das 140 principais profissões do país. Entre os que tiveram as maiores perdas estão os motoristas de ônibus e auxiliares administrativos. Por outro lado, 12 profissões registraram ganhos, principalmente por conta da demanda que surgiu na pandemia. Os médicos clínicos, professores de ensino médio e fundamental e os analistas de desenvolvimento de sistema passaram a ser mais valorizados. Na área da educação infantil, a reabertura da economia, a demanda por esse tipo de profissional aumentou muito, aumentou de forma contínua nos últimos 12 meses. E um levantamento que foi feito pela Serasa Experian mostra que, em maio, mais de 6 milhões de empresas aqui no Brasil estavam com as contas atrasadas. E para os especialistas, a solução para tentar sair da inadimplência é a empresa negociar diretamente com os credores. Soma, subtrai, multiplica, divide. Thaís passa horas na calculadora para definir quem, além dos 12 funcionários do restaurante, ela vai conseguir pagar. E, normalmente, alguns fornecedores ficam sem receber. Geralmente a conta não fecha, porque tudo é muito caro, o ensino é muito caro. Então, você vai ao mercado com um valor determinado e quando você chegar lá, ultrapassou o valor. Então, você tem que tirar da onde não tinha que tirar. Essa situação não é uma exclusividade da Thaís. Um levantamento feito pela Serasa Experian mostra que no mês de maio, mais de 6 milhões e 100 mil empresas estavam inadimplentes no país. Mais da metade delas são do setor de serviços e quase 40% do comércio. O número só é menor do que o de março de 2020, quando mais de 6 milhões e 200 mil empresas estavam inadimplentes. Há 2 anos, o principal motivo era a pandemia. Agora, segundo o economista-chefe da Serasa Experian, as razões são outras. As micro e pequenas empresas nunca têm, ou dificilmente têm alguma reserva financeira. Normalmente estão ali vivendo praticamente na linha divisória entre o lucro e o prejuízo. Ainda mais no momento atual da economia brasileira, né, que nós estamos passando, né, com inflação alta, com juros altos, né, com ameaça de recessão global. Segundo o levantamento, as micro e pequenas empresas correspondem a 90% das inadimplentes. Em média, cada uma deixou de cumprir compromissos com pelo menos 7 credores, situação que deve se acentuar neste segundo semestre. Enquanto isso, a melhor saída para enfrentar a inadimplência é buscar alternativas junto aos credores e fornecedores. A renegociação é o principal caminho que hoje as empresas têm para tentar sair da situação da inadimplência.
você tem lá um cartão, alguma coisa, você não conseguiu pagar, você tem que negociar, não tem meio termo. Pessoal, de volta ao noticiário, ontem de manhã o governador Ibanez Rocha celebrou o aniversário de 51 anos numa missa na Catedral Militar Rainha da Paz. Familiares, amigos e membros do governo local participaram da cerimônia religiosa conduzida pelo arcebispo militar Dom Marconi Vinícius Ferreira. Ibanez Rocha nasceu no Hospital de Base do Distrito Federal em 10 de julho de 1971. Ele é o primeiro governador do Distrito Federal nascido aqui na capital. Familiares, amigos e admiradores de Vanderlei Valim da Silva, ex-governador do Distrito Federal, se reuniram na manhã de ontem para dar o último adeus ao empresário e político. Valim estava internado havia 22 dias na unidade de terapia intensiva do Hospital Brasília, no Lago Sul. Ele morreu aos 85 anos de acidente vascular cerebral e morreu no sábado. O velório ocorreu no cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul, e o governador Ibanez Rocha declarou luto oficial de 3 dias. Valim deixou mulher e 2 filhas. Então aqui fica também a nossa solidariedade aos amigos e familiares de Vanderlei Valim. 5 para meio-dia, para 1 da tarde, que doido. Para meio-dia não, né, gente? 5 para 1, deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Talvez você tenha visto já na internet. A cantora Anitta usou as redes sociais para revelar que tem endometriose e chamou a atenção para o quão comum é essa doença na população feminina, sobretudo os transtornos que as mulheres enfrentam. A artista compartilhou com os seguidores que a cirurgia já está marcada e contou que entre um show e outro da turnê que faz no exterior, tem precisado de remédios muito fortes para tolerar a dor. Mariana Mendes é ginecologista? Boa tarde para você, Mariana. Chamou a atenção no caso da Anitta o tempo para se chegar a esse diagnóstico, 9 anos. Isso realmente acontece? E aproveito para te perguntar, como que a mulher pode evitar que fique tanto tempo assim sem saber o que realmente tem? Oi, Felipe, boa tarde. Boa tarde também aos espectadores. Então, chama muita atenção esse caso da Anitta e que bom que ela teve coragem de falar nas redes sociais de um caso tão importante e tão urgente de ser falado como a endometriose. Infelizmente, ainda é uma realidade nossa que muitas mulheres ainda passam por uma demora do diagnóstico. Muitas mulheres demoram, em média, 7 anos. A Anitta demorou 9, mas é uma média de 7 anos para o diagnóstico da doença da endometriose. É um diagnóstico difícil porque ele muitas vezes passa pelos próprios preconceitos, ideias que a gente adquiria lá do tempo das nossas avós, que ter dor é normal. Não é normal ter dor. Ter dor no período menstrual, dores nas relações, dores todos os dias, não é normal. Dor ao urinar, dores intestinais, não é normal. Portanto, gente, procure um ginecologista o quanto antes. Existem diversos tratamentos para a doença e é necessário que se discuta caso a caso qual o melhor tratamento para você. Doutora, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. A senhora disse que sentir dor não é normal, então queria até conversar com as nossas amigas telespectadoras. Nem nesse período pré-menstrual, não existe um período do mês em que a mulher pode esperar e experimentar alguma dor, ou toda dor deve servir como sinal de alerta para procurar ajuda médica? Existem alguns níveis de dor, um nível de dor tolerável que passa com alguns anti-inflamatórios mais leves, aqueles vendidos, né, mais comumente em farmácia, mas que eles são toleráveis e eles passam. Mesmo assim, é necessário uma investigação caso isso seja recorrente. É necessário também a gente ver que a alimentação influencia muito nesses casos de dor. Às vezes, um ciclo menstrual seu vai ser mais doloroso por aquela alimentação naquele ciclo anterior que você teve. Uma alimentação rica em gordura, rica em produtos muito inflamatórios, então isso também influencia. Agora, aquela dor que é diária, aquela dor muitas vezes insuportável, como a Anitta falou no seu post nas redes sociais, ela não é normal. E ela não passa quando a gente engravida, ela não passa quando casa, ela não passa ao longo do tempo. Ela só vai piorando.
Aí queria que a gente concluísse tratando da questão da infertilidade. Dados aos quais eu tive acesso antes do jornal, queria até confirmar com a senhora, mostram que metade das mulheres que sofrem com a endometriose pode experimentar infertilidade. Isso procede? Como resolver? O tratamento da endometriose, ele é um tratamento múltiplo. Ele precisa de vários acervos de tratamento para a gente. Muitas vezes as pacientes elas ficam inférteis por conta do processo inflamatório que ocorre lá nas trompas e no ovário. É necessário então um acompanhamento com um profissional especialista na reprodução para que se avalie a necessidade da cirurgia visando uma melhora do ambiente pélvico para poder posteriormente fazer um processo de fertilização ou uma gestação natural depois. Mas nem todas as pacientes que têm endometriose são inférteis. Às vezes, uma endometriose que é diagnosticada precocemente, muitas vezes pode evoluir com uma gestação natural e sem complicações. Muito obrigado pela presença e pelos esclarecimentos. Boa semana para você. Até a próxima, Muito viu? obrigada. Boa semana. Obrigado. O piloto de um paramotor ficou ferido depois de sofrer um acidente no último domingo. O paramotor caiu. Foi lá na região do Catetinho e esse homem foi levado pelos bombeiros ao hospital com suspeita de ter quebrado a perna. Vitória Melo, qual que é o estado de saúde dele? Teve mesmo a perna quebrada? Ficou só nisso? Como é que ele tá? Por sorte, Felipe, foi apenas uma fratura na perna direita, viu? Os bombeiros foram chamados, ele foi encaminhado para um hospital particular lá no Gama e se recupera bem. Bom, o acidente foi ontem ali na região do Catetinho. Esse aluno, ele treinava há cerca de 2 meses para fazer o primeiro voo de paramotor sozinho. O Jackson Garcia, que é o instrutor desse aluno, ele estava me contando que ele decolou bem, mas ele ficou ansioso ali no momento do voo, acabou descontrolando o motor e aí teve que fazer esse pouso de emergência. Não foi isso, Jackson? Quais são as principais recomendações para quem está começando nesse esporte, né? Para não acontecer como aconteceu. Por sorte, esse seu aluno, ele passa bem, né? Como que foi esse susto? Sim, primeiramente a gente recomenda que o interessado em praticar o esporte deve procurar instrução, um instrutor qualificado, uma escola e realizar todo o treinamento seguindo as normas de segurança, ok? Esse aluno de ontem, ele estava devidamente treinado já há mais de 2 meses, preparado para realizar o seu primeiro voo solo, estava acompanhado por mim via rádio, tudo certinho, ok? Executou a decolagem perfeitamente e em algum momento ele meio que se assustou ou ele ficou meio nervoso e não conseguiu estabilizar a aceleração do motor, então ele acelerava e desacelerava, o que gerou um certo pêndulo que a gente chama. Quando eu percebi que ele não tinha conseguido estabilizar, eu falei para ele no rádio para que ele desligasse o motor e efetuasse o pouso. E assim ele fez, só que o local que ele pousou não era o local adequado, capim meio alto e tal, e pela irregularidade do terreno, ele acabou pisando em falso. E aí ele forçou a perna, então o que acarretou ali a fratura na perna dele, mas tudo bem, o equipamento dele não sofreu nenhum dano, inclusive está aqui o próprio equipamento dele, não foi uma queda, tá? Ele não caiu, não foi um acidente tipo queda, ele executou um pouso, digamos, forçado, um pouso não planejado, e a irregularidade do terreno acabou desestabilizando a sua chegada no solo, o que fez que acontecesse o incidente. Sim, ali o Daniel Borges está mostrando o equipamento. Para quem não conhece o paramotor, esse é o equipamento, Tem uma hélice ali, a asa, ali vocês vão geralmente, inicialmente acompanhados ali, Quem está fazendo esse curso, quem está se preparando para voar pela primeira vez, como foi o caso desse aluno, está sempre ali acompanhado. Como que é esse processo? Então, primeiramente, a primeira parte do curso é feito o treinamento em solo com o instrutor, onde o aluno aprende a controlar o velame, a asa que a gente diz, o parapente, depois aprende a trabalhar com o motor, aprendendo as normas de segurança e tal. Durante o curso, ainda que o aluno está em solo, o instrutor, no caso eu, faço duplo com ele num equipamento desse de 2 pessoas, onde eu, o instrutor, piloto e ele vai de passageiro e em cima eu coloco ele para pilotar aos poucos, para ele ir acostumando com a sensação de voar em si. Quando ele passa por todas essas etapas de treinamento em solo e já tem toda a segurança mesmo de execução, aí a gente marca o primeiro voo que ele vai fazer, chamado voo de batismo, numa condição ideal e tal. E aí sim, a partir do momento que ele faz o primeiro voo, aí ele entra na última parte do curso, que é continuar voando de
decolando e pousando sob a orientação do instrutor até que ele esteja experiente o suficiente para praticar o esporte sozinho. E o que pode interferir nesse tipo de voo? Vocês sempre estão atentos ao clima? Quais são os detalhes? Primeiro, a parte de técnica de motor, o cara tem que ter um equipamento bom, um equipamento seguro, um equipamento revisado, né? O treinamento técnico em solo e com relação à atmosfera, ao clima, também no curso nós ensinamos o aluno a reconhecer. Nós não podemos voar com vento forte, nós não podemos voar em situação de chuvas chegando e tal. Por isso a gente geralmente pratica o esporte pela manhã, né, até as 9 da manhã, onde o clima é ameno, pouquíssimo vento, ou final de tarde também, depois das 16 horas. E é um esporte seguro, né? A gente vê ali, tem todo um esquema de segurança, tem ali as cadeirinhas com cinto, todo o equipamento é todo preparado. Todo preparado, fabricado, temos os importados, temos também os nacionais, mas pela quantidade de praticantes que nós temos hoje no nível mundial, ou nível Brasil, ou mesmo Distrito Federal, onde nós temos mais de 70 praticantes hoje, entendeu? É raro acontecer algum incidente, entendeu? Geralmente pode acontecer se o piloto não respeitar as condições atmosféricas ou num caso específico como foi esse, que ele se assustou um pouco e no fim deu tudo certo. E tem procurado, aumentado, né, crescido essa procura por esportes radicais como o paramotor? Sim. Quem que nunca sonhou em voar, né? Foi um sonho do ser humano, né, do homem desde os primórdios, desde a antiguidade, né? Então hoje essa modalidade esportiva ela é muito procurada, está sendo procurada cada vez mais pela versatilidade, né? Além do preço ser o menor preço, o menor custo em relação a equipamentos que voam, mas você guarda, digamos, o seu avião, a sua aeronave dentro da sua casa, dentro do seu apartamento, da garagem da sua casa, entendeu? Acho que há um mês a gente mostrou um acidente de parapente. Esse é um paramotor. Quais são as principais diferenças, né? Esse daqui você precisa saltar ou não, você corre até acionar o motor? Como que funciona? Então, o parapente não usa propulsão de motor, então ele decola, né? As pessoas erroneamente falam saltar, não tem salto, ele decola de uma montanha, né, no aclive, correndo, já tem uma altura, então quando entra em voo, vai voar normal, procurando as térmicas e tal. Nós não, nós decolamos do solo como uma aeronave mesmo, usamos o mesmo tipo de asa, né, o mesmo tipo, o parapente ou o paraglider, só que nós temos um motor que nos empurra para nós decolarmos. Então nós não precisamos decolar da montanha, podemos decolar de um gramado normal, ok? Pode ser a modalidade nas costas ou pode ser a modalidade carrinho, como foi mostrado aqui, onde ninguém bota peso nas costas e tal. Super seguro quando praticado com devida instrução e respeitando as condições climáticas. Muito obrigada, Jackson. É isso, Felipe. Aqui o Jackson mostrou pra gente, né, como que funciona um paramotor. Segundo ele, um esporte muito seguro, mas tem que ter todos os cuidados. E por sorte, né, o aluno dele passa bem, se recupera bem dessa fratura na perna no hospital. Volto com você. É o mais importante, a gente fica aliviado. Obrigado, Vic, pelas informações e agradeço ao instrutor pela presença. Você que está em casa, você espera só um pouquinho, a gente vai fazer um rápido intervalo e volta já. Uma estudante da Universidade de Brasília registrou ocorrência de estupro contra um homem que teria abordado no campus da Asa Norte. A polícia começou uma investigação e o suspeito se apresentou voluntariamente à universidade e à delegacia também. Ele negou que tenha cometido o crime. A estudante contou aos policiais que teria sido estuprada por volta das 7h30 da noite da última sexta-feira. A UNB informou que tem imagens do momento em que a aluna sai do restaurante universitário acompanhada por um homem com características semelhantes às descritas pela jovem de 18 anos. A Universidade de Brasília cedeu as imagens para a Polícia Civil. No fim de semana, um homem procurou a universidade e se apresentou como acusado pelo estupro. Ele negou o crime e deu uma versão diferente da estudante. Em seguida, foi até a delegacia para prestar depoimento. Em nota, a UNB disse lamentar profundamente o ocorrido e que qualquer tipo de assédio, abuso ou violência sexual deve ser rigorosamente punida. Esta estudante de jornalismo assiste aulas à noite e diz sentir medo. Eu sempre tive muito medo de pegar matéria à noite, pela falta de segurança, pela falta de iluminação do campus. E o campus é um lugar muito grande. Eu pego o ônibus, eu vou para a parada
E eu só peguei as matérias à noite porque eu peguei com amigas, então eu nunca ando sozinha, a gente sempre anda junto. Mas mesmo a gente andando junto, a gente tem muito medo, é uma sensação de insegurança que nunca acaba. Doido, né, gente? Porque às vezes a menina precisa pegar uma matéria de noite porque trabalha, porque é assim que funciona para a vida dela, mas só vai pegar de noite se tiver um monte de colega para andar junto com ela, para elas poderem pegar o transporte juntas depois, porque senão ficam com medo. Os meninos, os estudantes, homens, sentem esse medo? Sentem. O medo de serem assaltados, de serem alvo de um criminoso. Agora, o medo de se sentir violado no próprio corpo, esse é um medo que as mulheres sentem. Um grupo de estudantes do coletivo feminino Juntas convocou uma manifestação para reivindicar mais segurança às mulheres lá na UNB. A Kátia Gomes está em frente ao Instituto Central de Ciências, onde o ato foi marcado, e fala agora com a gente ao vivo. Kátia, com você. Oi, Malta. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Pois é, eles estão fazendo um protesto neste momento em frente à reitoria e a todo momento eles pedem a presença da reitora ou do vice-reitor para dar uma posição do que vai ser feito para evitar novos casos de possível abuso sexual aqui no campus, né? A gente está acompanhando essa manifestação, vocês percebem que eles estão usando cartazes, pedindo segurança e respeito, pedindo mais iluminação, pedindo também, né, uma justiça para essa vítima, essa jovem de 18 anos que teria sido abusada sexualmente aqui na última sexta-feira. Eu estou com algumas meninas aqui que fazem parte, né, dessa organização desse protesto. Eu vou conversar aqui agora com a Laís Cantuário, que está aqui ao meu lado. Ela é estudante de Relações Internacionais. Laís, vocês estão aqui realmente fazendo esse protesto para cobrar uma posição e evitar que novos casos de abuso sexual aconteçam aqui no campo? É exatamente isso, a posição já foi cobrada, agora a gente quer justiça, mas além de justiça a gente quer políticas afirmativas, porque nós estamos em um mês de aula. Em um mês de aula já teve 3 casos de assédio, já teve 3 casos de estupro, e nós somos os corpos que são mais violentados, corpos negros, corpos trans, e isso não pode ficar assim. A gente vai cobrar para a reitoria, a gente vai cobrar do que for, porque o Estado não está preocupado com nossos corpos. O lugar que a estudante foi estuprada é um lugar totalmente que a galera passa e é totalmente mal iluminado, não tem presença de câmera, não tem presença de patrulha, então é inadmissível. E esses casos, se a gente não continuar com os nossos protestos, se a gente não continuar com as nossas reivindicações, vai continuar do mesmo jeito e basta. A gente está cansado, os nossos corpos são os que são mais maltratados, a gente está cansado. É por isso que o coletivo Juntas, mais organizações da UNB, veio aqui para, além de pedir justiça, pedir políticas afirmativas, que a reitoria toma vergonha na cara dela e vem aparecer aqui e fica preocupado com os corpos femininos, os corpos trans, os corpos pretos, porque essa universidade não foi pensada para nós. Essa universidade foi pensada para os burgueses, para as pessoas brancas, para os homens, e ela não foi pensada para nós. Por isso não tem justiça para nós, por isso não tem políticas para nós. E é imprescindível que a reitoria tome uma atitude e resolva essas questões. Mas para além disso, para além das questões de segurança. Vou falar agora aqui com a Luísa Valadares, ela é estudante de Direito. Luísa, vocês têm informações do que exatamente aconteceu na sexta-feira? As informações ainda estão um pouco desencontradas. Você tem detalhes do que teria acontecido aqui na universidade? Então, o que aconteceu na sexta-feira foi um caso de estupro de uma estudante que saía do restaurante universitário e naquele ambiente, bem como a Laís comentou, é um ambiente mal iluminado, que pouca gente circula, então a gente está pedindo aqui hoje, fizemos um ato muito grande, dá para dizer que foi a maior mobilização estudantil que aconteceu depois do retorno presencial. E falando em retorno presencial, a gente batalhou muito para estar aqui presencialmente. E no segundo dia de aula ter um caso de assédio é muito alarmante, é muito preocupante. E aí no final do primeiro mês de aula a gente tem um caso de estupro. Então nós estamos aqui pedindo e protocolando pedidos para a reitora que inclusive nos foi dito agora que não está em Brasília, então a gente está tentando contato com o vice-reitor, porque nós precisamos de manutenção das luzes no campus, nós precisamos de câmeras de segurança em todos os espaços do campus, não só dentro dos prédios. Nós precisamos das podas, das árvores, dos matos que tem aqui dentro da universidade por mais segurança. Falar de segurança pública é falar de arquitetura e urbanismo também.
A gente tem que lembrar que nós estamos no campus Darcy Ribeiro, na universidade pensada por Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira. E precisa ser um campus que pense a circulação de pessoas, que é isso que gera segurança. E acima de tudo, o que nós estamos reivindicando é a recontratação dos servidores terceirizados da segurança. Eles que devem garantir a nossa segurança fazendo rondas não só de carro e moto, mas também rondas a pé, onde o carro e a moto não chegam, que é, por exemplo, o lugar que essa companheira foi estuprada na última sexta-feira. Então é por justiça, por todas as estudantes que estão em estado de vulnerabilidade. Como a Laís falou, as universidades não foram pensadas a priori para as mulheres. Nós tomamos esse espaço de assalto e nós precisamos das condições para permanecer aqui. E uma dessas condições, com certeza, é a segurança, e é por isso que nós estamos aqui, nós estamos cobrando a reitoria. Para você ver, Malta, a quantidade de estudantes que estão aqui presentes, inclusive tem homens também que estão apoiando essa manifestação, né? Porque não é só uma causa das mulheres, né? Homens também estão lutando por essa causa, né? Acabar com a violência sexual contra as mulheres, o abuso sexual, que é isso que vem acontecendo aqui, segundo os estudantes da UNB, né? Muitos casos de assédio, de abuso sexual, que estão deixando os estudantes assustados, né? Principalmente as mulheres aqui na Universidade de Brasília. E eu acho que mais do que assustados, é indignados. A nossa indignação coletiva conseguiu fazer esse ato, um dos maiores atos que a gente teve esse ano. Então é a partir dessa fúria feminista, a partir da indignação de todas e todos, porque isso é certo. Os homens estão aqui, muitos deles apoiando a gente, estão fazendo o mínimo, né, apoiar as causas femininas, para que a gente consiga uma universidade realmente feminista, uma universidade para todas, todos e todas. Tá certo, então muito obrigado pelas informações, Malta. A gente segue aqui acompanhando esse protesto, eu volto com você. Protesto pacífico, né? E justo, porque vamos aqui também encaminhar esse pedido respeitoso à reitoria da Universidade de Brasília. Uma área aberta como essa, se não for minimamente iluminada, monitorada e cuidada, vira um lugar de abate para meninas que estão aí de noite, com medo, saindo da sala de aula, indo em direção a uma parada de ônibus, ao próprio carro, ou encontrar a pessoa com quem elas vão para casa. Então é preciso que se cuide disso e que se dê segurança para essas meninas. A área da Universidade de Brasília é gigante, obviamente não é fácil fazer a monitoria de tudo, mas especialmente nos espaços mais movimentados e que as mulheres dependem dos espaços para se movimentar, câmera, luz e segurança. Até porque, para concluir, no episódio que a própria aluna aí mencionou do começo do mês, em que um menino, um homem, estava no banheiro filmando as mulheres, graças à câmera de segurança ele conseguiu ser identificado e a polícia descobriu que aquela não era a primeira vez, ele já tinha cometido o crime dezenas de vezes. Então a câmera de segurança pode até não intimidar, mas identifica e leva a pessoa a ser punida. Então tá aí o registro do protesto dos estudantes da Universidade de Brasília. Com essa notícia a gente se despede, te agradeço pela audiência, boa semana para todos nós. Agora